Boa tarde, meu povo. Oremos, maravilhoso Deus, grandioso Pai do Céu, agora vamos ver a tua palavra em nome de Jesus, amém. Bom, vamos cantar essa música de hoje em diante. De hoje em diante, escolho viver com Jesus, como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho uma paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração contigo ao meu lado. Não temo mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo, escolho viver com Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo os teus passos pra não me perder, descobrir que tu és arrasando meu viver de hoje em diante. Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não temo mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Amém? Neste momento eu vou pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Marcos. Vamos ver o ano bíblico lá em Marcos, tá? E o tema da lição desta semana é falando com crianças. O tema da lição de hoje, desta semana, fala com criança. Peraí, tá, gente, com você? Gente, ó, peraí. Gente, ó. O tema da história desta semana é Jesus como crianças. Aqui tem como representação Jesus, que Jesus ele prega para as crianças. Então aqui tá Jesus e as crianças, tá? Porque
Aqui, gente, ó, Jesus com a coroa. Porque Jesus, ele é o rei do universo. Aí eu acho que, né? Mas aqui é a roupa dele, tá? Porque eu me esqueci de colocar um vermelho. Bom, o tema da lição desta semana ó, Jesus, ele estava pregando, tá? Pronto, deixa eu colocar um grande na placa. Porém, Jesus, ele estava pregando. Ó, eu vou pedir para que você abra em sua Bíblia para, vamos ver, a referência está lá em Marcos 10, verso 13 e verso 14, diz assim: Então Jesus trouxe algumas crianças Então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que elas abençoassem, diziam, repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e lhe disse: Deixa ver os pequeninos, porque Deus é o reino dos céus. Então, Jesus, ele disse: Deixa vir os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Então, esse é o verso, tá? Para decorar como crianças. Essa lição é de sábado, tá? De hoje vai ter. Que a de hoje vai ser um pouco diferente, né? E ó, então Jesus ele não estava pregando no templo, tá? Vai ter outra história, tá? Na lição 11, na lição 10 da semana que vem é um tema mais. Nossa, tema muito. Um problema muito polêmico. É. Ó, e a lição de sábado diz assim: a lição desta semana fala do breve encontro de Jesus e seus discípulos com um momento de paz, acompanhado com seus filhos. Então aqui, né, não tem os pais, mas são os filhos. E são as crianças, né? Ó, nos diz que Jesus era costume me levar as crianças para seus rabinos, para que os rabinos. Então Jesus, vou fazer a ensinação também, tá? Então aqui é Jesus, né? Porém ele está pregando, porém está pregando. Ele diz assim, ó. Nos dias seguintes, nos dias de Jesus, era costume levar as crianças para que um rabino lhe impusesse as mãos e as abençoasse. Mas os discípulos achavam que um ato não passava de uma perda de tempo e que não se tratava de um comportamento adequado para o Messias. Então não era uma coisa adequado para um Messias.
não era adequado para um Messias. Não é adequado para um Messias, né? Como é que fala? Segundo parágrafo diz assim: antes declarou, os discípulos achavam que as crianças eram pequenas demais para se beneficiaram com uma visita de Jesus. Ou então os discípulos achavam que as crianças eram tão pequenas. Mas tem algumas grandes aqui. Esse aqui é pequenininho, mas tem algumas crianças grandes. Tem algumas crianças grandes. Pequenas demais para beneficiar com a visita de Jesus. Concluindo, ele ficaria bem aborrecido com a presença delas. Mas Jesus mostrou aos discípulos que eles não estavam errados. Ele passou momentos agradáveis com as crianças e os pais, revelando verdades eternas que ainda hoje se aplicam àqueles que desejam segui-lo. Terceiro parágrafo e último. Essa história oferece muitas oportunidades para refletir sobre o cuidado e o carinho que Jesus tem pelas crianças e pelos jovens. Então, Jesus tem carinho pelas crianças, só tem uma criança, e pelos jovens. E como ele procurou apoiar os pais no desenvolvimento dos seus filhos, dando lições práticas para conduzi-los ao reino de Deus. Nesse momento, eu vou pedir para que você abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 1. Mateus capítulo 12, do verso 1 ao verso 2, fala assim: Jesus é o Senhor do sábado. Uau! Para supor que é a igreja que eu sigo, tá? Que é a igreja adventista do sétimo dia. Então Jesus, bom, então Jesus é o Senhor do sábado. Que no coisa fala que, porém, Jesus é o Senhor do sábado? Bom, não sei, né? Porque aqui está falando que Jesus é o Senhor do sábado, mas Jesus, ele sempre vai ser o Senhor do sábado. Do verso 1, não, do verso 9 ao verso 14 fala o homem com a mão enriquecida. Do verso 15 ao 21 fala Jesus, o servo escolhido por Deus. Do verso 22 ao verso
ao verso 32 fala Jesus e Beelzebul. Do verso 23 ao verso 26, 27, 37 diz as árvores e os seus frutos. Do verso 38 ao verso 42 diz o sinal de Jonas. E do verso 43 ao 45 diz a volta do espírito imundo. E o último, do verso 41, 46 ao 49 diz Jesus, a mãe e os irmãos de Jesus. Então, pelo que a mãe e os irmãos de Jesus. Nesse momento, né, eu vou pedir, vamos ver coisa aqui bem ligeirinha, tá? E o tema, eu quero ler essa revistinha com vocês, ó, que é Quebrando o Silêncio Teen. A vida não é um jogo. Esteja no controle da sua vida online. Diga não à violência digital. Ó, o tema é esse. O jogo começou. Bom, o tema, porém, é o jogo começou. Ó. Vou ler uma parte, tá? E depois eu te mais parte, tá? Como um avanço, Adriana Moraes. Como o avanço da tecnologia e a crescente presença das redes sociais na vida cotidiana, a violência digital tornou-se uma preocupação cada vez mais importante. Esse ambiente virtual, que antes parecia segundo acolhedor, tem se tornado um espaço de práticas como assédio online, fake news e discursos de ódio afetam pessoas de todas as idades. Esse artigo analisa a violência digital e destaca a importância de tomar decisões conscientes e autocuidado para se proteger. No momento, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração e depois, né, cantar o amor do nosso Criador com um hino de número não sei qual. Vamos gravar? Com um hino esse aqui, ó. Vai ser música bem brilhante em mim. Como a luz, como o brilho do sol não se apaga. Tua glória e amor não tem fim. Como a lua está iluminada, eu te peço, Senhor, vem brilhar em mim. Você cante. Vem brilhar com teu coração,
vem brilhar em mim. Com teu esplendor, esse sol me transformou. Nasce em mim com teu amor, vem Jesus brilhar em mim. Como uma linda manhã que se renova, tua presença em mim eu quero ter, como meu coração peço-te agora, da minha vida e luz, da minha vida e luz, para alegrar meu viver. Você cante! Ah, não, mas tem outra parte, ó. Como o sol nunca se apaga. O teu perdão não tem fim, teu poder é infinito, vem Jesus brilhar em mim. Você cante agora, vem brilhar o teu coração, vem brilhar com teu coração, vem brilhar em mim, com teu esplendor, esse sol me traz calor. Traz-me com teu amor, vem Jesus brilhar em mim. E você canta bem baixinho. Vem Jesus brilhar em mim. Tchau, gente!